Muito se discute em relação ao filme O Labirinto do Fauno se o que Ofélia vivenciou foi imaginação ou não, se aquilo foi real ou não. Eu particularmente acredito em universos paralelos, em dimensões paralelas, em seres que habitam dimensões paralelas, e eu acredito que particularmente aquilo não foi imaginação dela, que realmente aquele mundo existia em uma dimensão paralela. Só que as pessoas estavam tão imersas no sofrimento, por exemplo, a mãe dela, as pessoas estavam tão imersas em todo aquele terror, né, do pós-guerra na Espanha, que elas não conseguiam nem, absorver aquela magia, a magia em si. O próprio Guillermo del Toro, ele não afirma, né, ele não afirmou em nenhuma entrevista, em nenhum canal, em nenhum lugar, se aquilo era real ou não, se era imaginação dela ou não. E tem uma frase bem no finalzinho do filme, do narrador, que me deixou bem reflexiva, eu vou ler para vocês aqui agora. Ele fala assim: mas todos viram outra menina, uma que não sonhava, que contava mentiras e sentia frio, mas que no fundo sabia a verdade, que a magia existe para aqueles que sabem onde procurar. Essa frase, ela me deixou reflexiva porque, ela diz que a magia, ela existe para quem acredita. Quem não acredita não vai conseguir ter acesso e nem dimensão das coisas que acontecem do lado de lá. Então, assim, eu acredito sinceramente que aquele outro mundo de Ofélia existia, e eu acredito que todo aquele cenário a que ela teve acesso ajudou e fez com que ela tivesse mais... eu não vou nem usar a palavra leveza, porque no mundo paralelo ela também enfrentou alguns desafios bem pesados, mas aquele outro mundo meio que ajudou ela a passar pelos obstáculos e chegar no final com honra, sabe? Porque ela, em momento algum, ela negou a própria verdade e deixou que aquele terror e aquela maldade externa dominasse o próprio ser, o seu próprio ser. E é muito interessante os mecanismos que o próprio Fauno mesmo utiliza para direcionar Ofélia até onde ela tem que chegar. E o próprio Fauno, que é um dos personagens mais importantes da narrativa, ele acabou me deixando em dúvida em alguns momentos, porque em alguns momentos eu julguei ele como mal, em alguns momentos eu julguei ele como bom, mas no final das contas eu cheguei à conclusão de que ele fez o que ele tinha que fazer, ele meio que direcionou a Ofélia da melhor forma possível, porque o final dela não tinha como ser diferente do que foi. Ela ia acabar daquela forma, não tinha como ela ter escapado ilesa, sabe? E ele meio que só fez ela só reforçar o que ela pensava, acreditava e sentia. E o que esse filme traz e me trouxe, assim, me deixou muito pensativa. Inclusive, eu sei que não tem nada a ver um filme com o outro, mas eu vou citar aqui. Ele me lembrou muito o filme A Vida é Bela, que é outro filme super pesado e super sensível, porque esses dois filmes, eu fico até meio emocionada, eles mostram o quão a fantasia, a arte, o lúdico, o quão esses elementos são importantes para a nossa vida como um todo, principalmente quando estamos passando por desafios muito, muito difíceis. No filme A Vida é Bela, o pai do menino, ele consegue internalizar no menino uma brincadeira. O menino, ele passa por uma guerra de uma forma extremamente leve, porque ele acha que ele está brincando com o pai dele. E no filme Labirinto do Fauno, a Ofélia, ela tem acesso a uma dimensão paralela, onde o Fauno consegue direcioná-la da melhor forma possível. Ela acaba passando por desafios, sim, mas ela consegue atravessar esses desafios com muita maturidade, com muita coragem. Apesar de serem difíceis, eles acabam se tornando menos pesados do que o cenário em que ela está, né,
naquele momento. E, enfim, esse filme ele só reforçou que a arte, ela acessa um lado muito sutil do nosso ser, que é a nossa alma, e ela acaba nos libertando de algumas prisões, sabe? Porque, assim, tipo, as pessoas podem prender nosso corpo, mas a nossa alma e nossa mente e o nosso coração não. Eu sei que isso parece clichê, mas é a realidade nua e crua. Eu queria falar muito mais sobre esse filme, mas se eu for falar tudo que eu quero aqui, esse vídeo vai ficar com 1 hora. Então eu resolvi trazer só essas observações mesmo. Eu amei esse filme, eu vi ele recentemente e se vocês viram, comentem aqui o ponto de vista de vocês. E se vocês acham que foi imaginação dela ou não. E é isso. Semana que vem volto com outro filme. E espero que vocês tenham gostado desse.